meus queridos. Paz seja convosco, amém? Vamos ler um texto sagrado enquanto ainda estamos em pé. Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Faremos a leitura de 6 versículos. Atos capítulo 19. Dos versículos 1 ao versículo 6. Leiamos, portanto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que exista ou que haja o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes então Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Se puder manter a sua Bíblia aberta neste capítulo, nós agradecemos. Meus amados servos e servas de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, nesta oportunidade tão honrosa, tão sublime. É sempre um prazer voltar a esta igreja, também uma grande responsabilidade poder compartilhar convosco a palavra de Deus. Uma vez mais, faço a minha gratidão sincera ao pastor Flausilino, Deus abençoe, bem como aos obreiros que o ladeiam, que Deus possa continuar abençoando e recompensando. Eu havia tido um diálogo com o pastor Flausilino, que da última vez que nós estivemos aqui, nós estávamos empreendendo um projeto de lançamento de um livro. E hoje nós viemos para contar, testemunhar a bênção e depois também mostrar aos irmãos e falar um pouco do material que foi confeccionado, como ficou o conteúdo e aquilo que Deus tem feito através deste projeto. Antes, porém, permita-me dar primazia à reflexão da palavra de Deus junto com vocês que estão aqui nos ouvindo e aqueles que nos assistem pela internet. Quando eu cheguei aqui, como sempre, louvores contagiantes, um culto muito fervoroso, com uma intensidade de graça da presença de Deus muito notória. E geralmente o pregador do Evangelho, ele busca sair de casa preparado com uma mensagem, fala com Deus, ora a Deus. Na verdade, nós desde ontem estamos em intensas atividades junto ao reino. Participamos de um trabalho ontem à noite, cooperando com a pregação da palavra. Hoje pela manhã estivemos também pregando, agora à tarde na reunião de obreiros, lá onde ficam as irmãs cultuando a Deus. E só chegamos em casa, tomamos um banho, trocamos de roupa para estar aqui, mas nesse inteirinho de tempo a gente vai conversando com Deus e vai pedindo a Ele que ilumine a nossa mente, o nosso coração para uma palavra. E muitas vezes Deus deixa para nós sintonizarmos aquilo que vamos falar quando nós chegamos no ambiente do culto. E nesta noite, esse texto de Atos, capítulo 19, em um dado momento do culto, ele soou fortemente ao meu coração, trouxe muita alegria e me fez reviver algo que já refletimos, que já meditamos nesta passagem. E eu gostaria de absorver algumas lições
encontradas nesse texto com os irmãos. Paulo está aqui empreendendo a sua terceira viagem missionária. Ele chega então à grande cidade de Éfeso. A primeira coisa que vai nos chamar a atenção nesta passagem está justamente no último versículo que nós lemos nesta noite, que é o versículo de número 6. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra leitura aonde após o capítulo 19 do livro de Atos, nós encontremos uma reunião aonde a coletividade dos cristãos, a coletividade dos discípulos termine da maneira que terminou esta reunião. Este é um típico culto que qualquer pastor, qualquer igreja amante da presença de Deus gostaria que fosse vivenciado a cada dia, a cada momento, a cada semana. A informação aqui no versículo 6 nos diz que este culto termina com a melhor notícia que pode ser dada. Todos, absolutamente todos, foram cheios da presença do Espírito de Deus. É uma dádiva saber que esta reunião termina com aqueles cristãos indo para casa impactados pela graça, pela presença de Deus. Logicamente, nem todo culto nosso termina desta forma, mas sejamos francos, sinceros, sejamos verdadeiros. Oxalá que a cada reunião nós não recebêssemos apenas boas palavras, que não víssemos apenas um louvor dinâmico sendo apresentado, que não observássemos apenas uma pregação muito bem elaborada, muito bem explanada diante dos nossos ouvidos e diante dos nossos olhos, mas que todas as vezes que saíssemos da casa de Deus, pudéssemos sair como o eunuco que encontrou com Filipe e depois que fora batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus cai sobre eles e ele volta para casa jubiloso, cheio da presença do Espírito de Deus. Dizendo essas palavras, o desejo de Deus para nós nesta noite, a proposta do Altíssimo para mim e para você, é que tenhamos uma experiência com o Espírito de Deus esta noite, porque este Espírito não está ausente da igreja. Jesus, quando o prometeu, deixou bem claro: o mundo não conhece, porque não o vê, nem o pode receber, mas vós o conheceis, porque o tendes, e ele habitará convosco para sempre. Independente das nossas reações, o Espírito de Deus está aqui essa noite, e sempre esteve conosco a cada culto, e por isso Deus precisa ser glorificado, porque é um presente e é uma dádiva. Mas me pergunto diante de vós, o que contribuiu? Qual foram as contribuições dadas naquela reunião para que este trabalho, para que este culto, para que este momento termine com aqueles 12 homens cheios da presença de Deus? Algumas coisas precisam ser observadas nesse texto e aí entenderemos o porquê que termina daquela forma. A primeira informação que nós temos aqui é que Paulo sai de Corinto e chega então à cidade de Éfeso. E quando ele chega à cidade de Éfeso, Lucas registra a seguinte frase: chegando ali, ele acha alguns discípulos. Você pode repetir após mim? Ele achou discípulos. Irmãos, o palco, o cenário estava preparado, porque Paulo não achou ali gente arrogante. Paulo não achou ali gente com prepotência, com uma cerviz dura, com o nariz empinado. Não. Paulo encontrou discípulos. E aonde tem discípulos, fica fácil de Deus trabalhar e operar. Bendito seja Deus. Eu me alegro nesta noite porque eu acredito que a reunião desta noite, que este culto pode se assemelhar ao capítulo 19 de Atos, porque esta casa está cheia de discípulos de Cristo Jesus. Eu falei a verdade, acabei de falar. Aqui tem discípulos de Cristo, na internet tem discípulos. Se tem discípulo, se prepare, porque o mestre terá liberdade, o mestre terá livre curso para operar entre os seus discípulos. E diga-se de passagem,
É esse o real propósito de Cristo para a igreja. Jesus não veio fazer pregadores, isso é consequência. Jesus não veio fazer cantores, é consequência. Jesus não veio fazer músicos, é consequência do viver com Deus e utilizar os talentos. Mas ele veio para formar discípulos, aprendizes, gente que saiba qual é o seu lugar e qual é o lugar do mestre. Só para você ter uma ideia, discípulos têm algumas características que lhes são peculiares. Por exemplo, discípulo, ele tem a habilidade de ser obediente à palavra do seu mestre. Não tem dificuldade de obedecer. Se você vê alguém com dificuldade de obedecer Bíblia, palavra de Deus, ainda não é discípulo. É muita coisa menos discípulo. A Bíblia conta em Jeremias capítulo 29 algo extraordinário, se referindo a discípulos, não de Deus, não de Cristo, mas discípulos de um outro homem. Deus chama Jeremias e diz assim: olha, vai até a casa de Recabe, ou a casa dos de Recabe, os recabitas. Toma alguns daqueles homens e vai a uma das câmaras da casa do Senhor. Chegando lá, dá a eles muito vinho a beber. Coloca vinho diante deles e observa o que vai acontecer. Jeremias diz: então fui lá, tomei alguns recabitas, coloquei numa das câmaras da casa do Senhor, dei a eles vinhos a beber, e de repente eles disseram: não, nós não bebemos vinho, nós não fazemos isso. E Jeremias pergunta por quê? E eles dizem: porque Jonadab, o nosso pai, nos instruiu, nos ensinou, e nós obedecemos às suas palavras. Aí Deus diz: viste, Jeremias, estes homens são fiéis a Jonadab e aos da casa de Recabe, não bebendo vinho, obedecendo a sua palavra. Mas o meu povo, a quem eu começo falando de madrugada, tem dificuldade de obedecer a minha palavra. Oh, irmãos, provemos na prática que somos discípulos. Jesus disse aos fariseus: se verdadeiramente andarem na minha palavra, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. E quem aqui está andando na palavra do Pai, do Mestre? Então te alegra porque você é discípulo de Cristo. Você é seguidor porque tem facilidade de obediência. Uma outra característica dos discípulos é que discípulos amam o aprendizado, o ensino da palavra de Deus. Gente que rejeita escola dominical, culto de ensinamento, não é discípulo. Porque discípulo vai longe para aprender a palavra do seu mestre. Discípulo não se ocupa em afazeres cotidianos para substituí-lo pelo momento de estar aos pés de Jesus, como Maria, que enquanto Marta tentava servir as mesas, Maria estava aos pés do mestre dizendo: eu quero a melhor parte, eu quero a melhor parte, eu quero a melhor parte. E Jesus foi quem disse: quem escolhe a melhor parte, esta não lhe será tirada. Ah, irmãos, vivemos um tempo onde o desejo do aprendizado, o desejo por sentar, parar e ouvir a palavra de Deus tem sido exaurido da vida de muita gente. Esse tempo corriqueiro já não nos faz mais ficar aos pés do mestre, na sua casa, em muitos lugares, para ouvir a palavra. Eu louvo a Deus pela primazia que se dá à palavra nesta casa e neste lugar. A gente acompanha um pouco, mas nós que andamos um pouco em alguns lugares do Brasil, em alguns lugares do estado de São Paulo, estão enchendo os nossos cultos de música, de cântico, mas são tantos cânticos, e na hora da pregação do evangelho e do ensino da palavra, sobra 10, no máximo 15, quando muito 20 minutos para a pregação do evangelho. É gente que não tem mais o coração de discípulo, porque discípulo vai dizer como salmista: ó, quanto amo a tua lei, e ela é a minha meditação todos os dias, não me aparto da tua palavra. Alguém aqui ama essa palavra? Então
se detenha como discípulo a ouvi-la, a meditar nela, porque o verdadeiro discípulo não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele consegue meditar de dia e de noite. E há um detalhe: se algum discípulo quer sucesso, o segredo do sucesso é justamente ela. Eu acredito piamente em prosperidade, mas eu só acredito em prosperidade seguindo o princípio que Jesus, o próprio Deus, ensinou a Josué. Josué, meu filho, não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Senhor, o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Permita-me uma pergunta que você leve como reflexão para casa. Quanto tempo tem tirado para ler a palavra? Quanto tempo tem tirado para meditar na palavra? Prove na sua vida dia após dia que você não é um qualquer, é discípulo do rei, do mestre, do Senhor. E como discípulo você tem prazer de abrir a palavra e dizer: fala Deus, porque eu amo a tua palavra. E em terceiro lugar, a terceira característica de um discípulo é que discípulos, eles amam imitar os seus mestres. Irmãos, é uma característica de discípulo. Discípulo não pode ser superior ao seu mestre, mas pode assemelhar-se a ele. Jesus diz assim, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Basta o servo ser como o seu senhor e o discípulo se parecer com o seu mestre. Glória a Deus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e imitai aqueles que andam segundo o modelo que tendes entre nós, porque ainda tem gente na terra que se parece com ele, que vive como ele, que fala como ele, que anda como ele. Eu quero crer que aqui estão aqueles que são discípulos e têm a capacidade de imitar o seu Senhor por onde quer que andam. Como é bom ser identificado como cristão. Como é bom ser identificado como discípulo. E por causa do cenário de discípulos naquele lugar, o ambiente então começa a se preparar para que o Espírito venha. Uma outra característica, um outro ponto a ser chamado a atenção nesse texto, é que fica subentendido que quando Paulo encontra aqueles 12 crentes, ele vai ter uma oportunidade para falar. Permita-me parafrasear. É como se Paulo chega em uma igreja, encontra 12 irmãos reunidos, alguém dá uma oportunidade para o irmão Paulo e ele vai trabalhar o seu sermão de uma forma diferente. O sermão de Paulo aqui, pastor Flausilino, vai ser feito sob a forma de pergunta. Ele vai começar a sua mensagem perguntando. Ele olha para os 12 e diz assim: eu queria começar perguntando para vocês algo. Vocês já receberam o Espírito Santo? Desde quando creram? Não é agora, é desde quando creram. Irmãos, permita-me pensar convosco nesse texto. O coração de Paulo está ansioso. Ele está numa grande expectativa, como gosta de dizer o pastor Flausilino, esperando uma resposta positiva daqueles 12 homens. E a palavra que vem de lá não é muito satisfatória, porque os homens olham para Paulo e dizem: Espírito Santo? O que é isso? Que espírito? Não, nós aqui dessa igreja, nós nem sabemos que exista, que haja, que tenha o Espírito Santo. Eu não sei como você ouve tais palavras, mas para quem sabe do que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de um cristão, na vida de um ser humano, essa não é uma notícia muito satisfatória. Qualquer igreja que ignorar ou não permitir a ação do Espírito dentro dela, só vai ser igreja no nome, mas não na prática. Porque igreja só é igreja porque dentro dela mora, habita, age, trabalha, faz, opera o Consolador prometido pelo próprio Cristo, que disse que nós não ficaríamos órfãos.
É esse espírito que te faz levantar uma mão para glorificar. É esse espírito que arranca lágrimas daqueles que às vezes estão de coração duro. É esse espírito que cura. É esse espírito que levanta. É esse espírito que usa quem canta, quem prega, quem toca. É este espírito que domina e que age na igreja. E ele não pode estar ausente de nós. Eu estou sentindo esse espírito aqui hoje. E eu tenho uma notícia para dar da parte dele, acredita se quiser. Ele falou aos meus ouvidos: quero algo diferente com muita gente aqui essa noite. Quero algo impactante com ela. Quero uma experiência com ele. Mas é preciso entender que o Espírito não pode ser ignorado. Infelizmente, irmãos, entendam-me como queiram, eu não tenho tanto conhecimento. Inclusive eu estava pensando ali, a igreja aqui não precisa de pregadores, porque tem muitos ensinadores. Vocês têm gente aqui para pregar para vocês. Mas permita-me dizer uma coisa. Nós nascemos sobre a base de uma mensagem evangelística, avivada, que queimou o coração da igreja por muitos anos. E a base da mensagem é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Permita-me o saudosismo, e aqui alguns poderão falar melhor do que eu. Quando o novo convertido entrava na igreja, qual era a primeira coisa que nós orientávamos ele a buscar? Quem lembra? O que você dizia para ele? Agora você busca? Era isso que a gente dizia. Eu pelo menos ouvi. Quem mais ouviu? Busca o batismo. Busca o batismo. Hoje nós não estamos mais falando nisso. Sabe por quê? Porque a gente acredita hoje que pode viver da maneira que está, porque está muito bom. Precisa mais aquela euforia. Não precisa mais aquele monte de gente vindo à frente, gritando, dando glória, tentando alcançar alguma coisa, porque esse foi outro tempo. E por não precisar mais disso, a igreja está permitindo com que penetre nela situações e coisas que nunca vimos no contexto da palavra de Deus. Irmãos, com muito respeito aos senhores e senhoras, a cada quinta, a cada terça, a cada domingo pela manhã e à noite, ele precisa estar presente aqui fazendo a obra que ele tem que fazer. Irmãos, se ele se ausentar, nós teremos uma reunião bonita, com um louvor muito atrativo, com mensagens muito bem elaboradas, mas não veremos lágrimas, não veremos quebrantamento, não veremos mãos voluntárias se levantando dizendo glória a Deus. Não veremos pessoas vindo à frente dizendo eu quero Ele. Um dos anseios do coração deste jovem pregador é te dizer que eu quero voltar àquele tempo enquanto a igreja cultuava, uma pessoa não crente levantava e dizia o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, porque isso não é ação de homem. É o Espírito quem faz isso. Mas o problema é que nós deixamos de dar ênfase. E a ênfase é com que faz que nós entendamos que aquilo é necessidade. E a gente está dando ênfase em outras coisas. Mas não se fala mais do Espírito Santo. Não se diz em cada culto, olha, você que ainda não foi batizado, você que ainda não teve este impacto, você que ainda não provou algo mais da parte dele, está na hora de continuar buscando a experiência. Olha a resposta desses homens. Nós não conhecemos, não. Nós nem sabemos. Pastor, não é o caso da igreja atual. Será que não é? Porque quando eu não nego de forma direta, eu nego de forma indireta. E qual é a forma indireta de negá-lo? É não querendo relacionamento com ele. É eu vendo ele agir no nosso meio e eu dizendo que bom que está visitando a irmã. Que bom que o pastor Flausilino está alegre, cheio do Espírito. Que bom, olha como aquela irmã está animada. Aí Deus pergunta, e você? Vai ficar vivendo da experiência dos outros? Ou quer que eu te toque diferente também? E você vai ficar olhando os outros e às vezes, permita-me dizer com muito temor, tem gente que até desdenha.
até zomba de alguém que está tentando se alegrar em espírito. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você não crê, não concorda, deixe alguém que está sendo tocado por ele viver o seu momento e vá orar. Há pelo menos 3 ações que precisam ser retiradas do meio da igreja se nós queremos viver diferente destes homens. Primeira ação: a Bíblia nos ordena a não resistir o Espírito. Diga comigo: não posso, nem devo resisti-lo. Na sua mensagem, em Atos capítulo 7, Estevão diz assim, versículo 51. Vós sois semelhante aos vossos pais. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles homens rangiam o dente, fechavam o rosto, fechavam o coração e diziam: nós não queremos te ouvir e nem queremos a ação do Espírito. Você sabe o que é resistência, irmão? Resistência é eu não querer contato com alguém. Resistência é olhar alguém passar e ignorá-lo. E quantas vezes no culto, hoje eu já vi isso aqui, aquele momento de louvor tão maravilhoso e o Espírito Santo passando ali, e ao passo que alguém deixava ele tocar, outros resistiam. Eu não sei por que resiste, talvez porque não queira ficar amassado, talvez porque não queira perder a postura. Só que quando ele chega, irmão, fica de lado postura, fica de lado ética, quando ele chega, a gente dá espaço para ele. Cuidado, essa resistência é prejudicial. Então me prove da Bíblia de Gênesis e Apocalipse que ele é um espírito parado, que ele não age até o teu comportamento, mas porque eu não estou falando de personalidade. Tem gente que tem a personalidade, é calmo, mas a gente olha daqui até aquele que é calminho está se derramando em lágrimas, está adorando, e a gente diz: Deus está ali. Se ele chegar aqui essa noite de forma diferente, não resista mais, abra o coração e diga: vem, 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 vem. Alguém está dizendo: vem. Alguém está dizendo: é hoje o Espírito Santo. Queimando e ela e chama e cantou e assoremalas. Outra coisa que é inaceitável a uma igreja, além de resistir, existem igrejas que estão contristando o Espírito de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 4:30 o que você conhece: e não entristeçais ao Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Às vezes a gente fica pensando: mas por que não tem muito mais ação do Espírito de Deus em muitos dos nossos cultos, quando isso deveria ser natural? Permita-me dizer uma coisa, me inserido no contexto. Porque só Deus sabe como foi os nossos dias antes de chegar aqui. Deus não se engana com o momento de culto. Deus não se ilude com o momento em que nós estamos reunidos, porque Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. E eu não preciso tirar um papel aqui com a lista de erros, pecados e falhas que nós cometemos e que entristece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui sabe quando faz alguma coisa que não agrada o Espírito Santo, porque ele fala aqui dentro. A Bíblia usa a expressão entranhas. Às vezes é algo que você vai assistir e sente aquele não gritando dentro de você: não assista. É algo que vai ouvir e ele diz: não é para você. É uma prática, ele diz: você não pode fazer isso. Mas nós vamos praticando e ele vai ficando triste. Há um detalhe: não trate o Espírito Santo como um vento ou como uma força ativa. O Espírito Santo não é vento, não é força ativa, é uma pessoa, e pessoa divina. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele veio para ficar conosco. O que fizemos essa semana que o entristeceu? O que causou tristeza nele que está impedindo agora
que Ele possa tocar em você com lágrimas, com adoração e com louvor. Quer que eu te dê uma boa notícia? Ainda dá tempo de arrependimento e o coração se abrir para que Ele venha. Terceira ação, além de resistir e entristecer, nós jamais podemos extinguir o Espírito de nosso meio. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, está escrito, eu vou usar a expressão da Revista e Atualizada: e não apagueis o Espírito. Não preciso lembrar os símbolos do Espírito, você sabe, um deles é o fogo. Às vezes alguém fica dizendo esse negócio de fogo, fogo, fogo. Será que isso aí não é paranoia de crente fanático? Irmãos, a Bíblia tem fogo de Gênesis a Apocalipse. E não é um fogo qualquer. É um fogo de zelo que purifica, que alegra, que anima, que arde, que queima, que não foi aceso por homens. Foi Ele quem acendeu esse fogo e o diabo não pode apagá-lo. Só que o texto está dizendo: não apaguem vocês. Vou dizer algo aqui com muito temor. Não sou crente melhor do que nenhum de vocês. Pelo contrário, poderia usar a expressão de Paulo: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e a uso com sinceridade e verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Desses 19 anos que sirvo ao Senhor, eu não me lembro. Não me lembro, pastor Wesley, pastor Marcos, não me lembro de ter passado mais de um dia sem sentir a presença de Deus. Escute, sabe por quê? Porque no dia que eu não sinto, eu vou para um canto da minha casa, eu me ajoelho e digo: o que está acontecendo, Senhor? Onde foi que eu errei? Eu fiz algo? Porque eu estou sentindo uma ausência. Eu não estou sentindo, Senhor, essa graça que acompanha. E sabe que lamentamos? É que tem gente que fica na igreja um dia, uma semana, um mês e até anos sem sentir a presença de Deus e não reage. Permita-me dizer mais algo. Não dá para sair da minha casa e vir para cá e não sentir Ele. Não dá para vir para o culto e dizer: eu só participei. Eu estava lá, eu vi todo mundo, eu revi amigos. E alguém te perguntar: e o que aconteceu de diferente com você? Me encanta a reflexão do pastor Marcos Lucado. Em um dos seus livros, quando ele diz: um culto é comparado a um voo. E muitos crentes a passageiros de um voo. Por quê? Porque determinada vez o Marcos Lucado estava pegando um voo para outro lugar. E de repente, ele viu uma criança subindo naquele avião. E aquela criança fazia uma declaração. E quando aquela criança fazia uma declaração, Deus falou com ele e disse: da maneira que é o voo, para muitos é um culto. Porque todo mundo que entra num avião só quer um bom voo. Quer partir em segurança e chegar em segurança. Mas aquele menino, quando subiu, ele subiu dizendo: papai, mamãe, eles vão deixar eu ver o piloto? Eu queria ver o piloto. Eu quero entrar na cabine do piloto. Quantos de nós entramos por essa porta e queremos só um bom culto, cântico, palavra, comece no horário e termine no horário. Mas tem gente que entra por aí e diz: eu quero ir além, eu quero ir lá além do véu. Eu quero olhar mais do que os outros estão olhando. Eu quero sentir, alguém aqui está querendo isso essa noite. Eu quero sentir mais do que os outros estão sentindo. Eu quero que daí que massa. Esse culto está sendo diferente para muita gente. Eu estou vendo lágrimas daqui de cima. Eu estou vendo corações quebrantados se derramando. Porque não dá para viver sem a presença dEle. E o Marcos Lucado conclui dizendo que ainda lembra do sorriso daquele menino saindo da dentro daquela cabine com uma recompensa, um par de asas. Porque quem quer mais do que um bom culto também recebe mais do que aqueles que não querem nada. E Deus tem algo muito maior para você aqui essa noite. Permita-me ser ousado no Senhor. Quem sabe é a noite da tua cura.
Quem sabe é a noite da restauração do teu casamento. Quem sabe é a noite que esta empresa dá um upgrade e ela se levanta de uma vez. Quem sabe é a noite que Deus se levanta no ministério. Basta acreditar que o Espírito de Deus está aqui e que Ele quer agir em você. Mas não deixa ele se apagar. Quando Paulo ouve a notícia e diz: vocês não conhecem. Que tipo de crentes são vocês? Qual é o batismo de vocês? Batismo de João. E aí Paulo não perde as esperanças. Por quê? Porque ele vai pregar que o reino vai além daquilo que eles já haviam aprendido. Diga comigo: o reino vai além do que eu já aprendi. Irmão, porque que a gente aprendeu e pensa que é o suficiente? Eu já sei. Eu já li. Não, eu conheço esse versículo. Essa mensagem eu já ouvi. Mas quem sabe o que o reino vai além, sabe que em cada versículo, em cada mensagem, algo novo de Deus vai surgir, algo novo de Deus vai vir, ainda que se repita. Paulo diz: olha, João batizou com água, mas o mesmo João disse que após ele viria um, e ele já veio, e ele está aqui, e ele já prometeu que ele vos batizaria com o Espírito Santo. A Bíblia diz que tendo eles ouvido, diga comigo: o segredo é dar ouvidos. Espero que nós possamos dar ouvidos aqui essa noite. Tendo eles ouvido aquilo, creram, foram batizados. Alguns teólogos mencionam aqui um rebatismo. E depois Paulo vem e impõe as mãos. É outra coisa que a gente parece que não tem mais coragem hoje, né? Principalmente uma gama de pregadores. Já faz um bom tempo que Jesus está me incomodando. Fala em cura. Ora para eu curar. Ora para eu fazer. Porque tem gente que não ora, porque se Jesus não fizer, ele fica na vergonha. Irmão, o nome de Cristo nunca será envergonhado. Porque senão não adiantava ficar cantando na igreja: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Cabe a nós crer e orar. Agora o operar é dele. E agindo ele, ninguém impedirá. Paulo está dizendo: eu vou impor as mãos, caiam de joelho. E a Bíblia diz que quando Paulo impõe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.